Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre esse agitado mercado da bola do Flamengo, porque o Flamengo insiste tanto no Caio Jorge. E eu fui procurar saber o que a diretoria pensa, o que a comissão técnica pensa do Marcos Leonardo do Al Hilal. Será que tem chances? Tenho detalhes aqui para vocês, tá? Vamos falar sobre o número de reforços que o Flamengo quer nessa janela de transferências. Matias vinha muito perto do River Plate e, Felipe Luiz e José Boto em Portugal agora para observar jogadores e, entre eles, o goleiro do Gil Vicente. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui pra gente. Então solta o dedo no like e se inscreva aqui no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, clica nesse botãozinho, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para vocês serem notificados toda vez que a gente tiver novidades por aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar, porque a notícia é quente, aqui é sem mimimi, a gente vai sempre direto ao ponto, e a notícia quente é a seguinte: o técnico Felipe Luiz e o diretor de futebol José Boto estão neste momento em Portugal assistindo o jogo entre Gil Vicente e Sporting, estão no estádio do Gil Vicente, e eles estão observando alguns jogadores. A informação que eu tive é que eles foram observar de perto o goleiro Andrei, não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas é o goleiro do Gil Vicente, né? Ele foi revelado pelo Botafogo e tem contrato com o Gil Vicente, o clube português, até junho deste ano. Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e é evidente que diante deste cenário, né, o preço dele não é um preço elevado, já que ele já pode assinar um pré-contrato e em junho, né, pode chegar de graça a qualquer time. Então, o goleiro Andrei do Gil Vicente, mas também tem outros jogadores sendo observado, tá? Pela dupla. Mas a gente sabe que esse goleiro, o goleiro Andrei, que é o goleiro do Gil Vicente, está na mira deles, estão observando o goleiro, entre outros jogadores. Que outros jogadores poderiam ser? Ainda não sei trazer aqui para vocês, não sei. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, por exemplo, muita gente me perguntou sobre o Luis Soares, atacante do Sporting, artilheiro. O Luis Soares foi indicado ao Flamengo no ano passado, no início do ano passado, mas o Flamengo não quis. Ele estava no Almeria, o Flamengo optou pelo Juninho e acabou não contratando o Luis Soares. Hoje, o Luis Soares deve valer pelo menos o dobro ou o triplo do que foi comprado pelo Sporting. O Sporting, se for vender o Luis Soares, que eles acham o Luis Soares melhor do que o Gyökeres, que foi vendido ao Arsenal, vai ser por uma fortuna, galera. Vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre o mercado da bola com vocês. Vamos falar o porquê da insistência do Flamengo no Caio Jorge. Eu conversei com algumas pessoas e essas pessoas me passaram o seguinte: Raíza, o Flamengo tem muito claro o perfil de atacante que busca hoje no mercado. O clube entende que esse atacante, esse jogador, precisa ter como característica o seguinte: mobilidade, ser um jogador de bastante mobilidade, ataque à profundidade e grande capacidade de fazer a pressão na saída de bola, né, do adversário. Por isso, a insistência no Caio Jorge. O jogador, no entendimento da comissão técnica, da diretoria, encaixa muito nesse perfil, entregou muitos gols na temporada passada e tem apenas 23 anos, ou seja, no futuro, no futuro, ainda pode ser negociado por um bom preço e o Flamengo ganhar um bom dinheiro com uma futura venda. Mas o Flamengo desistiu do Caio Jorge? Eu não tenho essa informação, tá? A informação que eu tenho é que o Flamengo fez uma nova proposta, sim, uma proposta que já foi recusada pelo Cruzeiro. E o que eu tenho é que o Flamengo, neste momento, não pensa em aumentar a oferta. Mas o Flamengo entende que fez uma oferta muito boa, ao mesmo tempo que conversa com o Cruzeiro, conversa com o staff do jogador, O staff do jogador sabe que essa oferta do Flamengo é uma oferta muito boa. Então o Flamengo está ali,
nessa expectativa em relação ao Caio Jorge, não desistiu do Caio Jorge, mas hoje a ideia do Flamengo é não aumentar a oferta, tá? Mas, Raíza, e o Marcos Leonardo? O que eu tenho sobre o Marcos Leonardo é o seguinte, tá? No entendimento da diretoria, da comissão técnica, do Felipe Luiz, o Marcos Leonardo não tem o mesmo perfil do Caio Jorge. A diretoria, a comissão técnica, eles entendem que o Marcos Leonardo é um atacante mais de área, com um perfil mais parecido com o Pedro. Ou seja, diferente do perfil que é a prioridade hoje no Flamengo. De novo para vocês, o Flamengo busca um atacante de mobilidade, de ataque à profundidade e de grande capacidade de fazer pressão. Essa é a prioridade. E no entendimento do Flamengo, o Marcos Leonardo é um jogador mais de área. Né? Tanto que no Al Hilal, por exemplo, recentemente, nos jogos que tem ele e o Darwin Nunes, quem joga de centroavante, homem de referência, é ele. E o Darwin Nunes faz ou um segundo atacante ou até mesmo um ponta. E outra coisa, tá, galera? Eu vi muita gente falando, os árabes estão dispostos a negociar o Marcos Leonardo. Respeito, mas não é essa informação que eu tenho. Pelo contrário, o Marcos Leonardo hoje é titular no Al Hilal. Né? A situação dele mudou. Ele conquistou o Inzaghi. O Inzaghi não conhecia ele quando o Inzaghi chega no Al Hilal. Só que agora o Inzaghi já conhece ele é artilheiro, tem mais gols que o Darwin Nunes, por exemplo. Né? O João Cancelo vai ser negociado, então o Al Hilal vai ficar sem problemas com o número de estrangeiros. Obviamente que se quiser contratar um novo estrangeiro, vai ter que negociar alguém. Mas o que me passaram é que Marcos Leonardo, por 20 milhões de euros, não tem negócio. Não tem negócio com o Al Hilal. E o Al Hilal é uma equipe, um time multimilionário, não precisa de negociar jogadores, tá? E outra coisa, me passaram que no meio do ano o Flamengo chegou a consultar a possibilidade de um empréstimo. Né? A situação com o Pedro ali não estava legal, toda aquela questão envolvendo o Pedro, e aí o Flamengo fez uma consulta e ouviu do Marcos Leonardo e do staff dele que a prioridade, se rolasse o empréstimo, era defender as cores do São Paulo. Então, vamos ficar de olho. Se acontecer alguma coisa em relação ao Marcos Leonardo, a gente traz para vocês. Mas o panorama hoje é esse, tá? E aí o número de reforços que o Flamengo quer nessa janela de transferências são 4. 4 reforços. Só que o zagueiro já foi contratado, que é o Vitão. O Vitão já assinou contrato com o Flamengo. Então, a prioridade do Flamengo hoje são mais 3 reforços. Um goleiro, como a gente trouxe para vocês, está sendo observado o André, né, do Gil Vicente aí de perto. O atacante de mobilidade e um meio-campista, um volante. O Flamengo demonstrou interesse, por exemplo, no Marcos Antônio, ainda não fez proposta, enfim. Mas são essas posições que o Flamengo quer contratar nessa janela. E o que me passaram é que é sem pressa. O Flamengo quer 4, já contratou 1, restam 3, tá? Matias Vinha muito perto de ser reforço do River Plate. A gente já tinha trazido essa informação aqui para vocês. Alguns veículos na Argentina confirmaram essa informação. Né? O que me passaram é que falta realmente pouquíssimos detalhes entre os clubes para que essa negociação ela seja confirmada. Né? Então, assim, o Vinha, pela informação do César Melo, eu tinha informação que era um empréstimo com opção de compra, mas o César Melo deu que o River Plate topou um empréstimo com obrigação de compra em caso de metas, né, algumas metas serem atingidas. Vamos ver o valor. O River Plate tinha solicitado ao Flamengo que o valor do passe fixado ficasse entre 4 milhões de dólares. Inicialmente, o Flamengo queria 6 milhões de dólares e vamos ver se eles chegaram num meio termo aí, tá? Mas então Vinha muito próximo realmente de ser confirmado como reforço do River Plate. Já falei para vocês, ele não está nos planos do técnico Felipe Luiz, então por isso o Flamengo topou negociar o Vinha. Outros clubes demonstraram interesse, mas a prioridade do Vinha realmente era esse acerto com o River Plate. Ele queria ir para o River Plate, ele queria jogar com o Marcelo Gallardo, ser comandado pelo Marcelo
Galhardo, galera. Vamos lá, vamos falar também aqui de outros assuntos aqui com vocês, porque o Flamengo também pensa em mais saídas além do Vinha, né? Tem a saída do Michael, o Flamengo quer, tem a situação do Alan, o São Paulo ainda não foi definida, existe o interesse do São Paulo, só que existe uma questão envolvendo o São Paulo. O São Paulo entende que o salário do Alan é muito alto, e realmente é um salário muito alto. E o Flamengo até topa emprestar o Alan, mas uma exigência do Flamengo é que o São Paulo pague a integridade dos salários do Alan, tá? Michael teve algumas sondagens também, mas nenhuma oferta concreta até o momento. É bom destacar aqui para vocês. O alto salário também dificulta um pouco essa situação. O Michael jogou muito pouco nessa temporada, principalmente nessa reta final de ano, então não é um jogador que está valorizado no mercado e é um jogador que tem um salário muito alto, mas o Flamengo espera, sim, que consiga negociar esses jogadores. Estreia no Campeonato Carioca, a Ferdi comunicou que houve uma mudança e que o Flamengo estreia no Campeonato Carioca no dia 11 de janeiro. Essa mudança na tabela foi necessária por conta da Supercopa, então o jogo com a Portuguesa foi antecipado e a estreia no dia 11 de janeiro. O Flamengo vai jogar com a equipe sub-20, lembrando que o Flamengo só se reapresenta para a pré-temporada no Ninho do Urubu no dia 12 de janeiro. Beleza, galera? Grande beijo para vocês. Não esqueçam de deixar o seu like aqui no nosso vídeo. O like de vocês é muito importante e ajuda o nosso canal a chegar em mais e mais pessoas, tá? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.